nesse domingo festivo, hoje, quando nós, como igreja, celebramos a festa do batismo do Senhor. E celebrando a festa do batismo do Senhor, nós somos convidados a refletir, a meditar também sobre o nosso batismo. É um dia importante para nós pensarmos sobre o valor do batismo, a grandeza, a importância desse sacramento. O primeiro sacramento que recebemos, o sacramento que abre as portas para todos os demais sacramentos, para que nós sejamos inseridos na comunidade cristã, para que nós possamos fazer parte desta grande família. O batismo, pois, nos faz viver uma vida nova. Nós somos renovados, renascemos pela graça, pelo Espírito. E assim nós somos participantes da igreja, membros da igreja, membros da família de Cristo, quando buscamos fazer a vontade do Pai, quando nós buscamos viver o nosso compromisso cristão, compromisso batismal, como membros da igreja, ungidos no Espírito, discípulos missionários do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, esta celebração de hoje tem um grande significado. Nós podemos perceber a missão de João Batista. Encerra João Batista, que foi aquele que veio para anunciar, presente entre nós, o Cordeiro de Deus, Jesus, o Messias, o Filho do Pai, o enviado, aquele que viria para salvar, que viria para trazer o batismo com a água e o Espírito. E assim nós vemos hoje, o Evangelho nos traz essa cena, quando Jesus vai até João para que por ele também recebesse o batismo. Jesus não teria necessidade de ser batizado, porque o batismo de João era para o perdão dos pecados. Jesus, o Filho de Deus, portanto, não tinha pecado. Mas assim ele quis se fazer cumprir toda a lei. Ele quis manifestar a sua solidariedade conosco, expressando e dizendo para nós do quanto que é importante o batismo. Pelo batismo, nós então assumimos uma missão, assumimos o compromisso de testemunhar a fé, o compromisso de continuar a missão do Senhor, no anúncio do Evangelho, da Boa Nova da salvação. Então, João Batista, o precursor de Cristo, o Messias, pela sua prática, pelo seu testemunho, ele que estava ali como esse mensageiro de Deus para preparar os caminhos do Senhor, foi muitas vezes confundido com o Messias. Todos estavam na expectativa, como nós ouvimos, da chegada do Messias. E diante das atitudes, diante da prática, do testemunho, da vida, da missão de João, muitos até chegaram a confundi-lo como que fosse o Messias. Gerava no seu coração, no íntimo, essa dúvida. Mas João Batista tem consciência da sua missão. Ele sabe
Ele sabe que ali está para tão somente cumprir a missão que o Pai confiou, preparar a vinda do Cristo, a chegada do Cristo, do Messias, daquele que ele mesmo diz: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Então João Batista tem esse espírito de humildade. Ele sabe, né, que a sua missão é somente essa de chamar a todos à conversão, a uma mudança de vida, a preparar os corações para a chegada do Messias. Dizendo ele: eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. É o batismo no Espírito, o batismo de Jesus. Então João Batista ali, ele assume a sua identidade. Ele tem consciência da sua missão. Ele não é o Messias, mas veio dar testemunho da presença do Messias, do Cristo de Deus entre nós, o Cordeiro que será imolado. Quando ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É João Batista, o último dos profetas, que vai, portanto, anunciar presente entre nós o Cristo, o Messias, o Cordeiro. Entretanto, nós vemos quando Jesus vai até João para receber o batismo. Ele se deixa ser batizado por João. O próprio autor do batismo vai se colocar também nessa atitude de busca desta graça, a graça de Deus. Quando então Jesus vai até João, também pede o batismo. João fica como que espantado, admirado, porque certamente ali João reconhece, ali está o Messias, e sobretudo quando João o batiza, quando derrama a água sobre a cabeça de Jesus, vem o Espírito em forma de pomba descer sobre ele. Esse era o sinal. João havia tido conhecimento de que aquele que visse o Espírito pairar sobre ele seria o Messias, o Cristo de Deus, o ungido do Pai. Então ali João reconhece o Messias, João reconhece a Cristo. E do céu se faz ouvir uma voz que vai dizer: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Vejamos, meus irmãos e irmãs, aí toda essa realidade onde se muito expressa a manifestação de Deus em nossa vida. E assim, Jesus batizado, agora ele assume a missão que o Pai lhe confiou. Vai assumir a vida missionária, a vida pública, anunciando, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, a boa nova da salvação, levando o anúncio de paz, de amor, de justiça a todos. Jesus vai assumir a missão, vai se doar completamente, se entregar, para que nele se fizesse cumprir todas as promessas de Deus. E Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Assim nós vemos a grandeza, o quanto é importante o santo batismo, porque através do batismo nós somos mergulhados na comunidade cristã, inseridos na igreja, nos tornamos membros da família de Jesus e chamados a dar um verdadeiro testemunho de comprometimento com a causa do anúncio do Evangelho, levando a todos os povos esta mensagem de paz, de amor, de justiça, de perdão.
Somos continuadores da missão de Jesus. O batismo não deve ser visto tão somente como uma questão de tradição, de costume, batizar por batizar. Nós devemos ter consciência do sentido do batismo, o valor do batismo. Por que nós trazemos nossos filhos, apresentamos na igreja para receber o batismo? Qual o sentido tem? Infelizmente, muitas vezes, nós não nos damos conta do valor verdadeiro do sacramento do batismo. E às vezes até não queremos conhecer. Às vezes até a gente não busca se abrir para adquirir um conhecimento maior sobre o sentido do batismo. Se é dada uma formação, a gente não aceita, a gente não abraça. E a gente leva nossos filhos para a igreja para receber o batismo, sem nem sequer ter a consciência do verdadeiro sentido. Por que nós batizamos? Por que nós fomos batizados? Para que nós fomos batizados? Que sentido tem o batismo na nossa vida? Será se nós realmente somos capazes de compreender esse sentido verdadeiro do batismo? Será se nós já nos perguntamos alguma vez sobre o verdadeiro sentido do batismo? Esse sacramento tão importante, não podemos receber nenhum outro sacramento sem que sejamos batizados. Jamais. Não se pode. Nós só podemos receber qualquer outro sacramento se nós temos o batismo. Por isso, meus irmãos e irmãs, é importante a gente pensar, a gente refletir sobre o valor do sacramento na nossa vida, como cristãos, discípulos missionários de Jesus. De fato, nós buscamos viver o nosso batismo, o nosso compromisso de fé. Educamos nossos filhos na fé. Quando nós apresentamos nossos filhos para receberem o batismo, o padre nos faz a pergunta, especialmente aos pais, se estão dispostos a educar os filhos na fé. E muitas vezes até a gente responde sim, respondemos sim, mas até um sim não com muita firmeza. Às vezes nem sequer a gente tem aquela coragem de dizer aquele sim de uma forma muito viva e eficaz, porque a gente não tem realmente ainda um pleno conhecimento ou consciência do valor do batismo. A gente batiza os filhos porque é um costume, é uma tradição, a igreja determina. Não, é preciso que a gente tenha consciência. A igreja confia aos pais esta missão de educar os filhos na fé. Como nós fomos educados, como nós fomos instruídos na fé, recebemos um dia a graça do santo batismo. Nós fomos um dia também apresentados na igreja. Nossos pais, padrinhos, professaram a fé em nosso nome e pediram a graça, o dom da fé. O batismo nos confere o dom da fé. É através do batismo que nós recebemos esse dom especial. Mas é preciso que a fé seja muito trabalhada, seja amadurecida, sejamos nós realmente comprometidos em fazer com que cada vez mais nossos filhos cresçam na fé. Porque do contrário, o batismo não vai ter ou produzir efeito na vida da pessoa. É preciso a gente ter esta consciência. Batizar para quê? Para ser um bom cristão. Para ser um bom cristão é preciso viver uma vida coerente segundo os valores do Evangelho. É viver uma vida como Jesus viveu, fazendo bem. Viver uma vida de santidade, procurando ser uma pessoa cada vez mais voltada para a vivência dos valores sagrados. Uma pessoa de fé. O batismo, pois,
é muito importante para todos nós. Como é bom a gente ver aí a grandeza, a importância, a fé transmitida pela igreja, a fé que nós recebemos dos nossos antepassados. Esta fé que é transmitida de geração em geração. E nós somos participantes da fé em Cristo. Somos participantes da igreja, porque um dia nós fomos apresentados na igreja. Como Jesus um dia foi apresentado no templo, seus pais o levaram, para ser apresentado no templo, também nós fomos apresentados no templo, na igreja, na comunidade cristã, e nós fomos batizados. O mesmo Espírito que pairou sobre Jesus é o mesmo Espírito também que paira sobre nós, que desce sobre nós através do batismo. Essas mesmas palavras, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer, também nós somos participantes desta graça. Através do batismo, nós nos tornamos filhos amados do Pai. Nós nos tornamos filhos pela graça. Assim, meus irmãos e irmãs, muito precisamos pensar sobre o sentido de nossa fé, do nosso compromisso cristão, do nosso batismo. Nós não podemos jamais pensar, que o batismo é tão somente um ato cultural, de tradição, de costumes, não. Infelizmente, muitos veem a partir desse ponto de vista. Não tem consciência. Pedem o batismo para os filhos. Quando o padre até pergunta, o que é que vocês pedem à igreja de Deus para vossos filhos? Nós vemos que as pessoas, os pais, padrinhos, nem sequer têm aquela consciência de que de fato estão pedindo. Como é difícil. Muitos ficam sem saber o que dizer. Trazem os filhos para a igreja, trazem os filhos para receberem o batismo. Mas quando se é perguntado, o que é que vocês querem? O que é que vocês pedem para os vossos filhos? O que é que vocês pedem à igreja? É preciso a gente orientar. Digam o batismo. É preciso a gente ter, portanto, consciência, responsabilidade. E ao batizar, nós devemos assumir este compromisso de educar nossos filhos na fé. Porque se a gente educa, se a gente tem esse compromisso, assume esse compromisso, desde quando quando a criança ainda está no colo, se a gente leva nossos filhos para a igreja, com certeza eles crescerão amando a Deus. A fé entra pelos ouvidos, diz São Paulo. Por isso nós devemos educar nossos filhos na fé. Nós devemos instruí-los na fé. Muitas vezes nós vemos, é triste, a criança vai para a catequese, sequer sabe fazer o sinal da cruz. Não sabem fazer o sinal da cruz, não sabem rezar aquelas orações do cristão. É preciso que haja uma formação, que sejam instruídos. É importante a gente ter esta consciência. Hoje nós estamos nos omitindo para com a nossa responsabilidade de pais e mães. Não buscamos educá-los bem na fé cristã. Não levamos nossos filhos para a igreja. Não buscamos fazer com que eles conheçam mais a Deus, que eles busquem amar a Deus. Não nos esforçamos para fazer com que nossos filhos cresçam na fé. A gente cria os filhos buscando fazer, deixando eles aí. E lá fora vão aprender coisas que a gente sabe como são. A gente lamenta muito, porque muitas crianças pequeninas não sabem fazer o sinal da cruz, não sabem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas se a gente perguntar qualquer outra coisa sobre as redes sociais, sobre o uso do celular, ou músicas quaisquer que sejam, sobretudo aquelas que hoje estão aí
Sempre a gente vê, escuta aquelas músicas absurdas, né, que não tem letra nenhuma. A gente vai ver que eles sabem. O manuseio do celular, as crianças sabem manusear com tanta agilidade, habilidade, do que qualquer um de nós. Sabem muito bem, mas não sabem rezar, não sabem fazer o sinal da cruz, não sabem o que é a igreja, não sabem o que é o batismo, não sabem o que é, de fato, as coisas de Deus. Por quê? Porque nós não educamos nossos filhos na fé. A educação que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, a mesma fé que nós recebemos dos nossos antepassados, a fé que é passada de geração em geração, a fé apostólica, a fé da igreja. Então a celebração de hoje é um convite para a gente pensar sobre o nosso batismo. O que o batismo tem feito, realizado na minha vida? Como que eu me sinto como batizado, como membro da igreja? Muitas vezes até a gente vê muitos que são membros da igreja, são batizados aqui na igreja católica, apostólica, romana, professam a fé, daqui a pouco tem alguma frustração qualquer que seja, uma revolta, alguma coisa, mágoa, sei lá, ou por outras razões quaisquer, deixam a igreja católica, renegam a fé que receberam aqui no batismo, na igreja, e vão para outra denominação qualquer que seja religiosa, e lá se vai batizar de novo. Como? Para quê? O batismo, uma vez conferido, é para sempre. O batismo é para sempre. Tem caráter indelével. Então, meus irmãos e irmãs, o batismo não se apaga. Não se apaga. É preciso, pois, que nós tenhamos esta consciência. Celebrando hoje, né, o batismo do Senhor, que possamos nós pensar sobre o nosso batismo. Sejamos autênticos, sejamos coerentes, não reneguemos a fé, não venhamos a nos afastar da intimidade com Deus. Deixemos que a graça de Deus se manifeste em nossa vida, em nossos corações. Sejamos testemunhas do amor, sejamos cada vez mais cristãos comprometidos com a causa do reino de Deus. Sejamos fortes, sejamos fiéis, perseverantes na fé, na oração. Sejamos portadores da boa nova do reino de Deus. Sejamos cristãos ungidos no Espírito. O Espírito age em nós, o Espírito age na igreja. Nós somos a igreja. É o Espírito que nos orienta, que nos conduz, que nos guia. É o Espírito que nos impulsiona para o viver e o assumir a nossa missão cristã. Sejamos igreja, sejamos fiéis, sejamos cristãos autênticos, discípulos missionários de Jesus, anunciando e testemunhando sempre o nosso batismo, através da vivência de nossa fé em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.